Olá, pessoal! Retornando aqui para a finalização da peça do americano flor. Nós tínhamos parado numa flor só, né, no motivo. E aí eu fiz aqui a outra flor, já está aqui na medida do lugar americano, né, esta peça retangular. Vamos aqui para a finalização do bico, que essa será a finalização, tá bom? Vamos fazer aqui juntos, vamos fazer agora essa carreira de meio ponto na lateral. E após aqui com o fio em canto e o bico. Vamos aqui fazer o meio ponto aqui no bico. Duas correntes. Voltamos aqui. E fazemos meio ponto. E aqui, em cada espaço desse, vamos fazer meio ponto. 2 meio ponto em cada espaço desse. Por toda a lateral, vamos fazer 2 meio ponto. Aqui na ponta eu faço com vocês para ver a quantidade de ponto que faremos aqui, tá bom? Mas até aqui será somente 2 meio ponto em cada espaço. Aqui no canto nós vamos colocar um meio ponto. Aqui na corrente, onde fica o último meio ponto do canto, nós vamos colocar outro meio ponto. E aqui na corrente, nós vamos colocar meio ponto em cada corrente. Aqui nós já colocaremos dentro da corrente, não embaraçando a corrente, tá bom? Olha. Onde tem o meio ponto, colocaremos outro meio ponto. E assim vamos fazendo. Então, aqui no canto ficou, né, com 1, 2, 3, 4, 5, né? Que aqui ainda faz parte do canto. Então, agora em cada corrente, nós vamos colocando meio ponto. E onde tem meio ponto, colocaremos outro meio ponto. Vamos fazer toda a volta, todas as laterais aqui, essas carreiras de meio ponto. E depois viremos com a carreira de ponto baixos, né, no fio em canto e o bico, tá bom? Mas quando for para fazer a carreira do fio em canto, eu retorno com vocês. Vamos fazer aqui somente meio ponto, tá bom? Aqui em cada espaço 2 e aqui no canto 5, tá? Contando a partir daqui, 1, 2, 3, 4, 5. Contando a partir do primeiro que eu coloquei aqui no canto, tá? A partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no canto fica 5 pontos. Olha aí, tá ficando, né, certinho. Já fiz aqui todas as minhas voltas de meio ponto. E agora, vamos aqui fazer uma carreira de ponto baixo com fio em canto. O fio ouro, cor ouro. Vou usar aqui um que já tá aberto. Fazer somente pontos baixos. Vou começar um pouco antes aqui do canto, para nós já fazermos o canto e dar sequência. Somente pontos baixos. Ponto baixo, sobre ponto, sobre ponto. Aqui no ponto do meio, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Vai ser somente essa diferença, tá? Aqui no canto, no ponto do meio, nós vamos fazer 2 pontos baixos. E o restante é só ponto sobre ponto, tá bom? Então, é só seguir nessa orientação, ponto sobre ponto. No ponto do meio, no canto, fazer 2 pontos. E é assim. E aí, depois, retorno pra gente continuar as próximas carreiras do bico. Tá bom? Então, aqui no meio ficou 2 pontos baixos. Já fiz aqui toda a carreira de ponto baixo em toda a peça. Vamos aqui
para as carreiras do bico. Vou iniciar aqui próximo à ponta, tá? Serão pontos altos aqui, que serão pontos altos, tá bom? Então, vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base, uma corrente, volto no mesmo ponto e faço mais 2. É o lequinho, tá? Pulo 2 pontos de base, sem corrente de intervalo, tá? Venho aqui e faço um ponto baixo. Venho aqui, pulo 2 pontos de base, no próximo faço outro leque. Será 2 carreiras de leque. Só que a próxima já será aqui no meio. Faço uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente no mesmo ponto de base, 2 pontos altos. Pulo aqui, 2 pontos de base, 1, 2, no terceiro, eu faço um ponto baixo. Sem corrente de espaço, pulo 2 pontos, venho aqui e faço outro leque. Aí, aqui eu pulo um ponto de base, nós já estamos aqui na ponta, tá? Pulo aqui um ponto de base, venho, esse ponto do meio, que vai ser já aqui bem no meio da ponta, e faço um ponto baixo. Dou a laçada, pulo um ponto de base e faço mais um leque. Aqui vai ficar bem no canto. Então, quando nós viermos com a outra carreira, o outro leque vai ficar centralizado bem aqui na ponta, tá bom? Então, pulei um ponto de base aqui antes do ponto baixo e outro depois do ponto baixo. Aí, faço outro leque. E já aqui eu vou pular 2 pontos de base e finalizo aqui com ponto baixo. Então, ele vai ficar bem centralizado aqui na ponta, tá? Aí, na próxima carreira, a gente vai fazer um leque aqui nesse ponto baixo. Então, agora nós vamos seguir pulando 2 pontos de base. 2 pontos baixos de base. Pulo aqui 2 pontos de base. E assim eu vou fazendo. A diferença vai ser só aqui no canto, tá bom? Quando chega no canto, a gente tem aqui esses 5 pontos, tá bom? Então, aqui é que sempre vai ficar 2 leques nesses 5 pontos, tá bom? Como eu fiz aqui. Em um ponto, eu coloco o leque, pulo um ponto de base, coloco o ponto baixo, pulo outro ponto de base e faço o leque. Então, ele fica bem centralizado aqui na ponta, tá bom? Vou fazer aqui toda a minha volta em leque, né? Porque não vai ter segredo, mas aqui é sempre pulando 2 pontos de base. E nos cantos, que no meio a gente vai pular somente um ponto de base. Só essa sequência, tá? Então, gente, fiz aqui por toda a minha volta os leques. Aqui nas pontas, como eu disse, ficaria o ponto baixo bem centralizado. E aqui eu fui alternando, colocando 2 pontos altos em um mesmo ponto de base, tá? Olha, 2 pontos aqui, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos e alternando aqui 2 pontos de base e fazendo um ponto baixo sem corrente de intervalo. Então, foi assim que eu fui fazendo, somente aqui que eu expliquei, né, que a gente pula somente um ponto de base aqui na volta, aqui e aqui, tá bom? Só no meio. Agora, vamos para a finalização. Faço aqui um ponto baixo, já fiz aqui um ponto baixo, tá bom? Venho aqui, um ponto baixo e uma corrente no meio do leque, dou a laçada e aqui eu vou fazer um leque. Faço o leque aqui, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Desse ponto baixo que fica no meio, tá? Olha, agora faço uma corrente e prendo com ponto baixo aqui no meio do leque da carreira anterior. E vai ficando assim. Uma corrente aqui no ponto baixo, um leque.
de 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. E a nossa finalização será assim. Chegamos aqui na ponta, vamos fazer, eu fiz aqui o ponto, uma corrente, um ponto baixo e uma corrente. Aí vem aqui no meio e vamos fazer o leque. Olha só. Será assim a nossa finalização, tá bom? Aí, uma corrente, venho aqui, uma corrente, faço o ponto baixo, e assim fica na ponta. Aí, venho aqui, já na lateral, que na largura da peça, já fazer essa parte. Então, de uma forma aí bem simples. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, venho aqui no leque e prendo com ponto baixo. Então, vai ficando assim. Olha só. Fica assim, tá bom? Será aqui a ponta da nossa peça, na largura, tá? Então, vai ser assim nossa finalização nesses pontos, tá bom? Esse formato. No ponto baixo, aqui no ponto baixo será um leque, tá? Sempre em todos os intervalos aqui de ponto baixo, um leque. E aqui no meio um ponto baixo, separado por uma corrente, tá bom? Então, bem simples. Vou mostrar aqui a peça pra vocês finalizada. Tá bom? Aqui a peça finalizada. É esse o acabamento. Eu quis colocar mesmo só uma carreira do meio do fio dourado. Mas se você quiser finalizar com o fio dourado, também fica à vontade, tá bom? Então, gente, esse é o resultado final da nossa peça, tá? Deixa eu medir aqui com vocês. No comprimento, 39, aqui, ó. 39 no comprimento. E de largura... De largura, 34. Vendo aqui? Deixa eu afastar mais um pouco aqui, pra ficar bem nítido. 34 aqui, ó. Certo? Tá bem lá na... Então, 34. 39 por 34, tá um tamanho ótimo. O peso eu não vou conseguir deixar pra vocês, tá bom? Porque minha balança deu problema. Mas é uma peça muito bonita, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa peça. Esse motivo, né? Que lembra aí o crochê filé, né? Que lembra aí os trabalhos que eram tirados de gráficos, como citou a minha amiga Ana aí. Ela lembrou, né? No primeiro vídeo que eu fiz, fazendo o primeiro motivo. Então, eu gostei do resultado da peça, espero que vocês tenham gostado também, tá? Se tiverem gostado, deixa o like aí pra mim, tá bom? Deixa um comentário. E quem não é inscrito, se inscreva. E quero agradecer aí a todos que já são inscritos e aos membros do canal. Gratidão, que Deus possa abençoar as membros do canal grandemente. Tá bom? Tchau, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.